Veja como um ato de bondade pode transformar a realidade de todos. Quando John, um estudante, decide ajudar uma imigrante no ônibus, ela não sabia, mas sua vida estava prestes a tomar um novo rumo. Será que esse gesto prova que ainda devemos ter fé na humildade? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Uma fiscal de ônibus, de forma nada amigável, empurrava as pessoas enquanto verificava os bilhetes dos passageiros. Era horário de pico, pela manhã, e as pessoas estavam indo para o trabalho ou para a escola. O ônibus já estava lotado e muito cheio. Uma mulher, aparentemente imigrante, já de pé, assustada, parecia que já tinha sido maltratada por alguém, estava próxima aos lugares dedicados a idosos e deficientes, quando a fiscal pediu que todos eles mostrassem suas carteiras de identificação social. A fiscal gritava para todo o ônibus: "Vocês estão acostumados a todos os outros fiscais acreditarem na palavra de vocês, não é mesmo? É o seguinte, esquecer a identificação significa pagar uma multa. No teatro, você não iria sem ingresso, então por que aqui pensam que podem?" A fiscal, uma mulher magra e alta, fazia tanto barulho quanto uma locomotiva. No meio da confusão, ela começou a reclamar de um garoto, John, que estava no meio do corredor com sua mochila atrapalhando as pessoas. Ele mostrou seu bilhete sem prestar atenção no que a mulher gritava, pois estava com fones de ouvido. Enquanto a música tocava nos seus fones, ele também jogava no telefone, até que percebeu que a fiscal havia parado ao lado dele e não se movia. Involuntariamente, John tirou os fones para entender sobre o que era a discussão. "Sem bilhete? Então pague a multa", ela exigia. "Como vou pagar a multa se não tenho dinheiro?", perguntou a desconhecida, que demonstrava ser uma imigrante, que tinha esquecido seu dinheiro em casa. "Aposto que tem dinheiro para uma bebida, mas nunca para o bilhete", a fiscal retrucou. É claro que ela queria ter comprado seu bilhete, principalmente se soubesse que haveria uma fiscalização. A passageira, mesmo com dificuldade em falar no mesmo idioma, se desculpava, explicando que era a primeira vez que isso acontecia e pedia compreensão, pois todos enfrentam situações assim na vida. No entanto, a fiscal não estava disposta a ouvir. Se sabia que estava sem dinheiro, deveria ter ido a pé. A fiscal continuava a atacar a mulher. Ela disse que deixaria a polícia resolver e que não a deixaria sair do ônibus até que a polícia chegasse. "Entenda, estou atrasado para a aula", John falou. "Este ônibus não pode ir para a polícia, vai demorar muito e todos nós temos compromisso", ele tentava explicar, apesar da pouca idade. "Eu pago por ela", ele ofereceu. "E o que você é dela?", a fiscal perguntou com desdém. "Veja só, teve pena dela, foi? Tenha cuidado, pois pessoas como ela vão te enganar", ela advertiu. Quando John ouviu o valor da passagem e da multa, ele franziu a testa, mas começou a procurar o dinheiro dentro da bolsa, enquanto a fiscal já começava a reclamar que ele estava atrapalhando com sua mochila enorme. Ignorando suas palavras, ele estendeu o dinheiro. A fiscal murmurava irritada, forçando seu caminho através do ônibus, mas o garoto a chamou e pediu que desse à mulher o bilhete e um recibo de que a multa estava paga. A desconhecida agradeceu ao garoto, ele sorriu e disse que não fez nada de especial. "Às vezes não custa nada ajudar", ele comentou de forma prática. "E vejo que você é uma boa pessoa", disse ele também. A imigrante, claramente envergonhada e aparentando estar confusa, ficou olhando fixamente para o garoto. Ela estava extremamente agradecida. O garoto percebeu que naquele momento, ela realmente tinha problemas financeiros, pois não tinha o dinheiro da passagem e isso a deixou envergonhada. Ela queria dizer algo mais em sua defesa, mas o ônibus parou e o menino apressou-se para sair. Ela desceu junto com ele, e ele foi logo para o seu caminho, mas ela o alcançou mais uma vez para agradecer por sua nobre ação e assegurou que tinha dinheiro. Mas o que aconteceu naquele dia, era que seu carro havia quebrado na estrada e seu cartão ficava sempre no porta-luvas, enquanto a carteira com dinheiro estava em casa. Quando o carro quebrou, ela tentou pedir ajuda para as pessoas que estavam passando, mas ninguém entendia o que ela dizia. Ela já não era fluente, e por estar nervosa, sua fala ficava ainda mais difícil de entender. Então, sem pensar, ela correu para o ônibus e só lá percebeu que estava sem nada e não poderia pagar a passagem. Pensou que conseguiria contar com a bondade das pessoas. "Como posso te agradecer?", ela perguntou. "Tudo bem." John a tranquilizou. "Não se preocupe." O garoto disse que estava atrasado para a escola e correu.
Ela não teve tempo de responder, queria alcançá-lo, mas sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, viu uma mulher não muito jovem que a olhava seriamente. "O que você é dele?", perguntou a mulher, referindo-se ao garoto que fugia. A imigrante se apresentou como Diana e falou sobre o ato generoso do menino, que não só tinha se manifestado em sua defesa, mas também pagou a sua passagem. A mulher mais velha sorriu e disse que era professora de John, e não se surpreendia com o ocorrido, pois atos como esse não eram raros vindos desse aluno. "John tem um bom coração. Você teve sorte em encontrá-lo", disse a professora. Elas caminharam juntas para a escola, e a professora continuou falando sobre John. Diana até tinha esquecido que estava atrasada para o trabalho, impressionada com a afirmação da professora. John se saía bem nos estudos, mas o que mais gostava era de esportes. Infelizmente, as condições na escola para práticas esportivas não eram boas, o ginásio estava em mau estado, os equipamentos eram antigos, os alunos tinham que se virar com o que havia sido adquirido há muitos anos, e sempre faltava dinheiro para novos. A escola era antiga e não ficava no centro da cidade, por isso os governantes raramente apareciam lá, e o ginásio estava longe de ser uma prioridade na lista de reparos. Os problemas não eram apenas com o ginásio, mas também com as paredes, janelas e o telhado. As mulheres conversavam de forma sincera. Diana aprendeu o nome completo do garoto e percebeu que podia realmente fazer algo por ele. Afinal, ela não estava realmente em necessidade. Sua família veio de outro país quando ela ainda era criança e com o passar dos anos, conseguiram se reerguer e criar uma empresa familiar. Ela tinha um carro, um bom emprego na empresa da família e não lhe faltava nada. O que aconteceu naquele dia era prova viva que, frequentemente, as pessoas julgavam os outros sem entender a situação completamente. Claro, algumas pessoas se aproveitam da boa vontade alheia, mas no caso de Diana, não era assim. Diana tinha um negócio sólido com a empresa de sua família e mais dinheiro do que uma pessoa precisaria para uma vida confortável, especialmente para alguém que não gostava de se exibir. Ela se vestia de forma confortável, sem tentar destacar sua situação financeira. Houve um período em sua vida, assim que sua família chegou no país, em que o dinheiro era escasso e ela tinha que economizar não só em roupas, mas também em comida. Mas assim que as coisas melhoraram, ela tentou cercar-se de coisas que correspondessem ao seu status financeiro, rapidamente percebendo que isso não adicionava felicidade. Muitos homens e amigos apareceram inicialmente, mas ela notou que atraía apenas aproveitadores que se interessavam não por ela, mas por seu dinheiro. Muitos amigos também se afastaram quando ela parou de ir a restaurantes e discotecas e de pagar por todos. Ela era muito mais feliz agora, cercada apenas por pessoas sinceras, vestindo-se modestamente e não atraindo atenção desnecessária. O incidente no ônibus foi uma exceção, do tipo de atenção da qual ela estava tentando escapar. Agora, ela tinha um novo propósito: ajudar a escola, em algo que estivesse ao seu alcance, especialmente para beneficiar John, já que ele gostava tanto das atividades esportivas. Ela decidiu facilitar a reforma do ginásio. No entanto, isso não foi suficiente para ela. Parecia que esse gesto era mais para todos do que para o garoto em si, que havia agido pessoalmente e pago uma multa significativa pela falta da passagem, dinheiro que poderia ter usado para comprar algo bom para si, especialmente porque Diana descobriu que o garoto era criado apenas pelo pai, e que eles não eram tão providos financeiramente. Preparando uma surpresa, Diana foi à escola e esperou por John e antes que ele pegasse o ônibus de volta para casa. Ela o encontrou, agradeceu novamente por sua bondade e entregou-lhe uma sacola, dizendo que queria reembolsar a passagem que ele havia pago por ela no ônibus. O garoto não queria aceitar o presente, mas Diana insistiu e fugiu antes que ele pudesse dizer algo em resposta. Em casa, ele descobriu que a sacola continha um novo agasalho esportivo e um envelope com dinheiro. Diana havia devolvido o valor com juros. Seu pai ficou desconfiado ao ver uma nota grande e depois o agasalho. Quando seu filho contou sobre o incidente no ônibus, o pai ficou surpreso, pois John nunca se gabava de suas boas ações. Ele havia gasto todo o dinheiro que recebeu antecipadamente por uma semana e só agora confessou onde o dinheiro tinha sido gasto, ajudando alguém sem dizer nada ao pai. Resultado: passou uma semana sem dinheiro no bolso. O pai decidiu encontrar-se com Diana para agradecer pessoalmente por sua generosidade. John não sabia como entrar em contato com Diana, ele só sabia o primeiro nome dela. Infelizmente, seu pai também não conseguiu encontrá-la. O pai achava que Diana não deveria ter gastado tanto para agradecer ao filho, já que o menino não havia ajudado por dinheiro.
Ele pensou que nunca mais veria a benfeitora até que foi à escola para um evento esportivo do filho e ficou surpreso ao ver o novo ginásio. O novo ginásio brilhava sob as luzes recém-instaladas, um contraste gritante com a antiga instalação decadente que John e seus colegas tinham usado por anos. O impacto visual do espaço renovado gerou um burburinho de admiração entre os pais e alunos reunidos. Para Célio, o pai de John, esse momento transcendeu a mera surpresa. Ele sentiu uma onda de gratidão e admiração por essa desconhecida generosa, cuja ação não só beneficiava seu filho, mas toda a comunidade escolar. Este ato de generosidade pura reacendeu sua fé na bondade humana, uma sensação que ele pensou ter sido ofuscada pelo cinismo dos anos anteriores. O brilho renovado da fé na humanidade incentivou Célio a ser mais ativo na comunidade escolar, a envolver-se de maneira mais significativa com as atividades do filho e a buscar formas de também contribuir. Este sentimento de renovação e possibilidade se espalhou através de suas interações diárias, inspirando outros pais a também participar mais ativamente. A transformação do ginásio tornou-se um símbolo tangível de como atos individuais de bondade podem gerar uma onda de impacto positivo, algo que Célio nunca esperava testemunhar em sua própria vida. Conversando com outros pais, ele soube que uma mulher desconhecida havia doado dinheiro para a reforma. Essa informação poderia ter passado despercebida, mas alguém mencionou acidentalmente o nome dela. Ele percebeu que era a mesma Diana e ficou novamente animado para encontrá-la e agradecer. Com o nome completo de Diana em mãos, o coração de Célio batia acelerado enquanto ele digitava em um site de busca na internet, esperançoso e ansioso em saber um pouco mais sobre aquela mulher que tanto fez por sua família e pela comunidade escolar. Ao encontrar seu perfil em uma rede social profissional, ele se sentiu um passo mais perto de fechar esse círculo de gratidão que queria expressar. O desejo de agradecer pessoalmente por tudo que ela havia feito era mais do que um impulso, era uma necessidade, um anseio de conectar-se com a pessoa que havia trazido uma mudança tão positiva para a vida de seu filho. Esse desejo crescente não era apenas sobre expressar gratidão, para Célio, era sobre fechar um ciclo de generosidade que Diana havia iniciado. Ele sentia que conhecer e agradecer Diana pessoalmente poderia, de alguma forma, retribuir a energia positiva que ela havia investido em seu filho e na comunidade. Era uma questão de honra pessoal para ele mostrar a John que reconhecer e valorizar as ações dos outros é uma parte essencial da integridade de uma pessoa. Após descobrir o sobrenome de Diana e a encontrar pela internet, o pai de John foi até o local de trabalho dela, levando um buquê de flores, o mínimo que ele poderia fazer. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Ao ver Diana, ele ficou sem palavras. A presença dela era imponente, não pelo luxo ou ostentação, mas pela serenidade e força que emanava. Célio, um homem geralmente confiante, encontrou-se inesperadamente intimidado e emocionado. Enquanto segurava o buquê de flores, ele lutava para encontrar as palavras certas, percebendo que nenhum agradecimento verbal poderia igualar a magnitude do que ela havia feito. Seu coração estava cheio de gratidão, mas sua mente lutava para traduzir esse sentimento em palavras que fizessem justiça ao seu gesto altruístico. Ela também se sentiu desconfortável, não sabendo como reagir a esse estranho, já que poderia ser mais um aproveitador, como os que frequentemente a abordavam. Finalmente, o homem se apresentou, estendendo uma mão para cumprimentá-la e segurando o buquê na outra. Ela ficou confusa, olhando para o buquê e para a mão dele. "Sou o pai de John", ele disse, vendo que Diana estava confusa. O primeiro encontro foi um pouco desajeitado. Como agradecimento, Diana o convidou para tomar um café. Enquanto estavam sentados frente a frente, e o café exalava seus aromas ricos entre eles, a conversa fluía com uma facilidade surpreendente. Com cada gole, a tensão inicial desaparecia, dando lugar a uma troca calorosa de histórias e risadas. Célio aprendeu não apenas sobre os motivos altruístas de Diana, mas também sobre suas esperanças e seus sonhos. À medida que a conversa se aprofundava, Célio descobriu que Diana era uma mulher de camadas complexas, cuja força era equilibrada por uma gentileza quase melancólica sobre as adversidades que havia enfrentado. Diana compartilhou histórias de sua juventude, dos desafios que superou e de como essas experiências moldaram seus valores e sua abordagem à vida. Essa troca de vulnerabilidade solidificou ainda mais a conexão entre eles, tornando cada momento juntos uma descoberta contínua e envolvente. Da mesma forma, ele compartilhou suas próprias experiências e a profunda admiração que sentia pela maneira como ela vivia a sua vida. Esse café tornou-se o primeiro de muitos encontros, cada um tecendo uma ligação mais forte entre eles. Ao se despedirem, Célio convidou-a para outro encontro, para agradecer pelo café daquele dia. Eles olharam um para o outro e riram.
Esse momento de riso compartilhado selou uma nova fase em seu relacionamento. O que começou como uma série de encontros agradecidos transformou-se rapidamente em uma amizade profunda e significativa. Com o tempo, Célio e Diana descobriram uma harmonia em suas personalidades e valores. A cada encontro, eles revelavam mais de si mesmos, encontrando conforto e aceitação nas qualidades um do outro. O relacionamento entre Célio e Diana florescia em meio a encontros cheios de risadas, conversas profundas e períodos de confortável silêncio. Eles começaram a compartilhar mais do que apenas café, partilhavam passeios, assistiam a filmes e participavam de eventos escolares juntos. Cada experiência compartilhada era um tijolo a mais na fundação de seu relacionamento. Com o tempo, esses momentos se entrelaçaram de tal forma que a vida sem o outro parecia incompleta, como um quebra-cabeça que faltava a peça mais crucial. A naturalidade da conexão deles era palpável, como se tivessem sido destinados a encontrar um ao outro sob circunstâncias tão improváveis. Com o tempo, esses encontros se tornaram algo mais. Célio acabou propondo o casamento ao perceber que não podia mais viver sem Diana. Ele a apresentou ao filho, que olhou surpreso para a conhecida e depois disse: "Eu falei desde o início que você era uma boa pessoa." John sorriu para o pai, como quem aprovava sua decisão. Célio e Diana se casaram, e ela finalmente encontrou um verdadeiro companheiro. A cerimônia de casamento foi um reflexo perfeito da jornada que haviam percorrido juntos, foi simples, sincera e profundamente emotiva. Enquanto trocavam votos, não apenas prometiam amor e lealdade um ao outro, mas também um compromisso contínuo de apoiar e agradecer um ao outro em todos os aspectos da vida. Para John, assistir ao casamento era ver um capítulo de conto de fadas se desdobrar diante de seus olhos. Ele não só ganhou uma mãe através desses eventos surpreendentes, mas também um exemplo do que significa o verdadeiro amor e gratidão. Juntos, eles criaram John e mais tarde tiveram um filho. O irmão de John se chamava James. John continuou apaixonado por esportes e se tornou um atleta profissional. Ele amava Diana como se fosse sua própria mãe e sempre trazia presentes para o irmão. Graças à defesa de um garoto por uma mulher desconhecida em um ônibus, duas pessoas se encontraram e formaram uma família forte. Como você reagiria, se soubesse que seu filho defendeu uma mulher desconhecida no ônibus? Você já encontrou uma pessoa que mudou sua vida de maneira inesperada? Diana e Célio criaram um forte laço através da gratidão e gentileza. Você acha que isso é suficiente para manter o amor? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.